Fala, galerinha da segunda série, vamos lá para mais uma videoaula, agora com a Geografia 1, tá bom? Módulo 10, é esse o módulo que a gente vai trabalhar hoje. E que, né, vocês vão estar junto comigo aí com a apostila de vocês aberta, naquele esquema clássico, e eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Foi? Parece que foi? Foi, beleza. Galera, então, o módulo 10, ele vai falar sobre o primeiro passo da industrialização brasileira, de fato. Tá? A gente já falou um pouco de como as indústrias capengavam, né, no período pós-colonial, né, assim que o Brasil se torna independente, as indústrias acabam tendo um crescimento muito retraído, né? Os barões do café impediam, os grandes donos de terra, eles boicotavam as indústrias porque não era interesse deles que essas indústrias crescessem, né? E o Brasil tinha uma dificuldade muito, muito grande em extrair as matérias-primas do seu território. O Brasil tinha uma grande diversidade de matérias-primas, mas ele tinha dificuldade de extrair esses recursos. Tá bom? Então, agora a gente vai falar do período pós-crise de 1929. A crise de 1929 foi o grande estalo, né, que o mundo teve de que as indústrias eram um bom caminho a seguir. Afinal de contas, os países muitos países eram grandes dependentes do setor agrícola, como é o caso do Brasil, e esses países que dependiam do setor agrícola foram os países mais afetados, mais atingidos por conta da crise de 29. Tá bom? O que é a crise de 1929? O que é esse momento histórico, né? A grande queda da Bolsa de Valores de Nova York? A gente tem a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela vai acabar no início do século XX. Né? Ela vai acabar em 32, mas ela vai começar a esfriar ainda no século XX. E aí o que acontece? Por conta disso, por conta da Primeira Guerra Mundial, a Europa gastou muito dinheiro em recursos bélicos, armamentos, tecnologia. Né? Afinal de contas, um conflito, uma guerra, gasta muito dinheiro, custa muito caro. E aí, nesse processo de custar muito caro, a Europa acabou não tendo, os cidadãos europeus acabaram não tendo mais condições de comprar os produtos americanos, né? E os Estados Unidos eram o principal importador para a Europa. Os Estados Unidos já estava no modelo da segunda Revolução Industrial, que é o modelo fordista de produção. Entende? Então, assim, esse modelo fordista, ele pregava o quê? A acumulação de estoques. Ok? Essa acumulação de estoques, ela é um problema. Afinal de contas, se o seu principal comprador deixa de comprar, o que vai acontecer? Seus estoques vão ficar acumulados, correto? Então, quando isso acontece, quando a Europa para de comprar os produtos produzidos nos Estados Unidos, as fábricas têm que parar de funcionar, muitas pessoas são demitidas, muitas empresas fecham e assim começa, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Empresas fechando, pessoas demitidas, as pessoas parando de comprar, o valor das ações das empresas na Bolsa vai lá para baixo e várias empresas quebram. Isso vai dar um resultado no mundo inteiro. Né? O Brasil é um dos principais vendedores de café, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, e do nada não tinha mais ninguém para comprar esse café. Então, isso que foi o grande problema da crise de 29 no mundo e para nós aqui no Brasil. Tá bom? Então, assim, efeitos da crise de 1929. Primeiramente, a redução nas importações. Os países pararam de comprar mercadorias importadas. Então, a produção, os países que tinham produção voltada para o exterior eram mais prejudicados, como o caso do Brasil, que tinha uma produção agrícola voltada para o exterior, foi muito prejudicado por conta disso. Além disso, depois da crise de 1929, quando as indústrias começam a surgir no mundo todo, a galera que morava no campo acaba indo para a cidade para poder correr atrás dessas indústrias. Afinal de contas, as indústrias vão surgir primeiro nos grandes centros urbanos. Então, assim, esse êxodo rural causado também é uma das consequências da crise de 1929. Mas o que estava acontecendo no Brasil em 1929? Vamos pensar. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder. Tá? Em 1929, o Brasil tinha uma produção de café muito, muito forte. Né? E aí, quando Vargas chega ao poder, ele já pega uma conjuntura de crise absurda. Afinal de contas, ele chega ao poder um ano depois que a crise de 29 aconteceu. Ele tem a tarefa de reestruturar a economia brasileira.
E ele investe em qual setor para se fazer isso? A indústria de base. A indústria que vai extrair os recursos da natureza, vai processá-los para que eles possam ser matéria-prima de outras indústrias. Rapidinho para a gente classificar as indústrias. A gente tem indústrias de base, de bens intermediários e de bens de consumo. As indústrias de base são essas que extraem o recurso da natureza e processam ele. São as mineradoras, as petrolíferas e por aí vai. Tá? As indústrias de bens intermediários são as que vão produzir as ferramentas, máquinas, tecnologias que as outras indústrias vão utilizar. Tá? Então, uma fábrica de máquina de prensa, sei lá, é uma indústria de bens intermediários. Ela não vai vender para o consumidor final, ela vai vender para outra indústria. A indústria de bens de consumo, sim, essa vai vender para o consumidor final. É aquela indústria que vai fabricar o produto que vai chegar na sua casa. Tá? Então, se a gente for pensar, né, na cadeira que você está sentando, se ela for feita de ferro, você tem uma mineradora, uma indústria de base. Tá? Você tem uma empresa, uma siderúrgica, que vai fabricar as ferramentas utilizadas no processo de construção da cadeira, que são os bens intermediários, e você tem a indústria que vai fabricar a cadeira em si, que aí essa sim, ela já vai fabricar o produto que você vai utilizar. Tudo bem? Nós tivemos essas 3 etapas na industrialização brasileira, mas a primeira delas, em 1930, foi a indústria de base. Getúlio Vargas pensou o seguinte, falou, cara, se o Brasil já tentou se industrializar no passado e o problema era ter que importar matéria-prima, porque ninguém conseguia extrair a matéria-prima daqui, então vamos investir nesse setor. E aí ele cria algumas indústrias. Né? No primeiro mandato ele cria a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que já foi vendida, hoje é privada, e a Vale do Rio Doce, que também foi vendida e hoje é privada. A Vale do Rio Doce era uma mineradora, né? Uma mineradora até hoje. Hoje se chama só Vale, tá? Na época que era do governo era Vale do Rio Doce, hoje privada, né? Ela vai ser chamada de Vale. E no seu segundo mandato, que Getúlio Vargas teve 2 mandatos, no seu segundo mandato ele cria a Petrobras, né? Que é a única empresa criada nesse período, né? de consolidação das indústrias de base e que sobrevive até hoje, ainda pertencendo ao Estado. Lembrando que a Petrobras ela não pertence 100% ao Estado. 49% das ações da Petrobras pertencem ao setor privado, tá? Somente 51%, ou seja, metade mais 1% da Petrobras é do governo. Tá? É só para ele conseguir manter o controle acionário da empresa. Bom, seguindo em frente, a gente vai falar do papel que Vargas teve nessas... Como que o Vargas conseguiu criar essas indústrias? Obviamente, né, o Brasil vindo de uma crise política, um Brasil que tinha uma atividade agrícola como principal atividade, não ia ter condições nem recursos, ou seja, dinheiro, para investir nessas indústrias de cara. Então, Getúlio Vargas tem que fazer o quê? Buscar empréstimo, dinheiro emprestado de outros países e criar a dívida externa brasileira. Esse período é o período onde a dívida externa se inicia. Tá bom? E esse período de governo do Vargas ele vai ser marcado por uma forte política keynesianista. O que é o keynesianismo? Keynesianismo é quando o Estado intervém na economia, quando o Estado cria suas indústrias, é quando o Estado controla o processo produtivo. Tudo bem? É o que a gente chama de Estado máximo. O Estado controla a maior parte da produção. Isso é um modelo keynesianista. É diferente, por exemplo, do modelo liberal. O modelo liberal ele acaba tirando totalmente o Estado da responsabilidade de gerir essas indústrias. Entendeu? Então, o keynesianismo é o oposto do liberalismo. E esse era o modelo de governo que o Brasil atuava. Tá bom? O nome keynesianismo vem de seu criador, que é, na realidade, Maynard Keynes. Ele que idealizou esse modelo, ele que conseguiu consolidar, e por isso, né, essa política keynesianista se construiu. Essa política surge nos Estados Unidos depois da crise de 29, porque os Estados Unidos fazem um acordo chamado de New Deal, que era ou seja, novo acordo em português, que era um conjunto de medidas, né, ajuda financeira para os empresários, que o governo americano daria para fazer essas empresas se recuperarem no período pós-crise de 1929. Tudo bem? Isso foi uma das poucas vezes que o governo americano interviu na economia. Tá? Agora mesmo, você pega nesse período de pandemia, o governo americano ele ainda não está investindo em políticas de auxílio para a população, né? Mesmo nesse caos que a gente está vivendo.
Então, isso é um Estado liberal, ele não interfere na economia de forma nenhuma. Já o Brasil não, o Brasil adota o modelo keynesianista. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui nessa próxima parte nós temos uma listinha de algumas empresas criadas pelo governo Vargas. Tá? O primeiro mandato do Vargas ele vai de 30 até 1945, né, de 1930 a 1945, e o segundo de 1950 a 1954. Tá? Esse ato, né, esses dois mandatos separados, cada um deles teve uma importância. Né? O primeiro mandato teve essa consolidação das indústrias de base, né, da indústria nacional como um todo, e já o segundo mandato ele foi voltado um pouco mais para as políticas sociais. Foi Getúlio Vargas que criou o registro de trabalho. Né? Então, a carteira de trabalho, né, que é onde, quando vocês forem mais velhos e forem arrumando os empregos de vocês, é lá que o empregador assina a sua carteira, né? E coloca quanto você vai ganhar, quando que você entrou, quando que você saiu. É uma forma, é o que a gente tem para provar que a gente trabalhou em algum lugar. É a maior prova que existe que você trabalhou em algum lugar é a carteira assinada. Tá? Então, isso foi uma criação, surgiu no governo Vargas. Tá bom? Junto com essas medidas, a gente tem aqui nessa listinha a criação do BNDES, tá? A CSN, que eu já falei, a Vale, a Petrobras e a Eletrobras também. A Petrobras e a Eletrobras vão ser do segundo mandato do Vargas, tá? Porque eram empresas maiores, elas precisavam de mais tempo para se consolidar. Por que aí você pergunta, o que mais? Né? Em relação à carteira de trabalho, era só um papel que se registrava? Não, era a CLT, tá bom? Legislação Trabalhista Brasileira. A CLT é o que rege até hoje as nossas relações de trabalho, com questão de salário mínimo, 13º, férias, tudo isso foi criado junto com essa política do Vargas. Até então, não havia contrato de trabalho, as pessoas iam trabalhar, o empregador podia chegar para você e falar que ia te pagar X por mês e no final das contas ele te pagar metade disso. Como é que você ia provar que isso foi acordado? Então, o Getúlio Vargas dá mais dignidade para os trabalhadores operários daquela época. Ainda mais porque naquele período existiam muitas pessoas que vinham no êxodo rural, vinham do interior para a cidade para trabalhar nas fábricas, nas indústrias, e a maioria, muitas delas eram analfabetas. Então elas eram facilmente enganadas, né, por esses donos de empresa aí que tinham má intenção. Então essa foi a ideia da criação dessas normas trabalhistas, tá bom? Então, a maioria está em vigor até hoje. Agora, lógico que a criação dessas normas ela vai gerar os donos de fábricas, de indústria, né, o pessoal que vivia disso, né, os grandes líderes, eles não gostariam um pouco disso. E aí, você me pergunta, pô, Rafael, o primeiro governo do Vargas durou 15 anos, o segundo durou só 4? Por quê? Pois é, não era para durar só 4, teoricamente, mas só que em 1954, Getúlio Vargas ele vai cometer suicídio porque houve um assassinato a um jornalista e um dos seguranças do Vargas foi acusado de assassinar esse jornalista a mando do Vargas, porque esse jornalista falava mal do governo, tal. Só que isso, na realidade, foi uma história armada pelos militares para que eles já pudessem tomar o poder. Porque uma vez que Vargas cria essas políticas sociais, os grandes líderes entram em contato com as forças militares que já estavam apoiadas pelos Estados Unidos, né, para poder tomar o poder no Brasil, e eles forçam uma derrubada do governo de Vargas. Vargas, então, diz que só sairia do poder se estivesse morto. Né? Foi uma coisa que ele falou não, só vou sair se eu estiver morto. E aí, em 1954, os militares invadem, né, o Palácio do Catete, que até então a capital federal era no Rio de Janeiro, então o Palácio do Catete era a residência oficial do presidente. Eles invadem o Palácio do Catete e quando eles chegam ao segundo andar, eles já encontram o Vargas com uma roupa, né, de pijama e com um tiro no peito que ele mesmo deu, né, e com uma carta do lado. Existem várias teorias aí falando que, na realidade, foram os militares que mataram Vargas, que não foi ele.
Enfim, se você um dia tiver a oportunidade de ir no Palácio do Catete, você consegue ver a roupa que o Vargas estava usando, o revólver que ele utilizou e a carta dele original está lá também. Tá bom? Só umas coisas interessantes. A carta do Vargas, ela tem algumas coisas bem legais, né? Porque ela fala o seguinte, calma aí. Deixa eu ver aqui um negócio. Olha só. Eu tô na janela errada, gente. Calma aí. Ah, tá. Agora eu tô na janela certa. A carta do Vargas, ela fala o seguinte pra gente. Olha aí, vou ler só o finalzinho. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Foi 23 de agosto de 1954 que ele cometeu suicídio durante a noite desse dia, tá bom? Então, galera, como eu disse, existem várias teorias, mas a gente trabalha com o que é comprovado, né? O que é de fato oficial e a versão oficial é que ele cometeu suicídio. Tá bom? Deu certo o plano dele, afinal de contas, ele vai se suicidar em 54 e a ditadura só vai começar em 64. Então, essa ação dele adiou a ditadura em 10 anos. E depois que ele comete suicídio, a população rapidamente se volta contra o regime militar. Porque Vargas era um presidente muito populista, né? Ele estava sempre tentando melhorar as condições de trabalho da população. Isso era algo que a população abraçava muito ele por conta disso. Bem, então assim, cara, essa foi a breve história aí do governo Vargas. Mas assim, vamos ver como é que está localizada, né, a indústria hoje no Brasil, né, que começou na era Vargas e hoje como ela está localizada no nosso território. Você observa que aqui, ó, nesse primeiro mapa, nesse mapa de cima, você tem uma grande concentração das indústrias no litoral, com um grande polo em Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Isso aqui a gente está falando em 1969. Brasília estava recém-construída. O polo federal, né, a capital federal foi Rio de Janeiro até 1965. Né? 65. Então, assim, mesmo indo para Brasília, capital federal, o Rio de Janeiro e São Paulo ainda concentravam muitas atividades. Depois, no mapa de baixo, a gente já vê aqui em 1995, a gente observa que o volume de indústria no interior cresceu muito, não é verdade? E que o volume de indústrias no Sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, tem diminuído, comparado às indústrias, né, de 1969. Né? Essas indústrias estão melhor distribuídas pelo país. E esse mapa é de 95 ainda, ou seja, de 25 anos atrás. Se a gente pegar o mapa atual, essas indústrias vão estar ainda mais espalhadas, porque de 25 anos para cá, a mudança de tecnologia, de comunicação foi absurda. Então, muita coisa se tornou mais fácil durante esse período. Tá bom? Galerinha, eu acho que a nossa aula se encerra aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento, tá? E que vocês acompanhem as nossas aulas ao vivo, tá bom? São muito importantes e ajudam muito vocês. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.